Nós temos uma diferença aqui na tradução da Bíblia em português, da maioria das Bíblias ocidentais, do Antigo Testamento hebraico, na língua hebraica. Na realidade, o versículo 1 do capítulo 5 é o versículo 17 do capítulo 4, na língua hebraica. Então, quando você termina a análise que o Coelet, o pregador, ele faz a respeito das principais objeções à soberania de Deus, e nós vimos que estas objeções elas são comuns a todos os povos em todas as épocas. A conclusão, então, é: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Nós temos, então, uma sequência, e em nossas Bíblias nós temos, então, o início de um capítulo novo. Apenas só para situar os irmãos que as Bíblias, ou a Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos, em seus originais, não possuem capítulos e versículos. Eles foram incluídos depois, posteriormente, para o auxílio ao estudo da palavra. Mas não foi assim no início. Nós temos os escritos, como livros, como cartas, como palavras de sabedoria, como um livro poético, enfim, como uma literatura comum. E nós, então, temos a sequência do livro. Agora nós vamos ver hoje, capítulo 5, versículos de 1 a 7, a respeito da santidade dos votos diante de Deus e também de como nós devemos evitar oferecer sacrifícios tolos ou sacrifícios de tolos diante do Senhor. Guarda o pé, diz o versículo 1 do capítulo 5, quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, o que é que nós estamos vendo em Eclesiastes? Vimos que o tema de Eclesiastes é a existência da alegria e do prazer pela graça de Deus, mediante a fé nele, não por meio de obras, para que não haja glória da parte humana, mas sempre tudo sendo voltado ou dirigido para a glória de Deus. As admoestações que nós encontramos, então, nas passagens lidas em Eclesiastes são maneiras apropriadas, apresentadas por Deus, por meio das quais nós vamos obter, de fato, a verdadeira alegria enquanto vivemos neste mundo. Nós notamos que o estulto ou o tolo, ele se aproxima de Deus de um modo inconsistente, porque não é verdadeiro, porque é sem temor ao Senhor, e a sua sabedoria ou a sua alegria é carnal. É diferente do sábio que ouve e a tudo vê, debaixo do sol, sabendo que Deus governa o mundo e os homens com sabedoria e justiça e graça. Existe uma imagem que é muito comum quando nós estudamos Eclesiastes. Eu não a utilizei quando, por exemplo, o pregador falou a respeito de como Deus controla o tempo. É a ideia do tecelão trabalhando e tecendo uma bela peça. Quando se olha a tecelagem de baixo para cima, você não compreende bem a beleza daquele que está acima e vendo tudo o que entrelaçadamente está sendo produzido. A beleza de uma cortina, a beleza de uma toalha, a beleza de um grande e valioso tapete. É assim que Deus age, Ele que está acima do sol, trabalha na vida dos homens nesta tecelagem pela qual ele executa os seus decretos. E ele os cumpre, e estes decretos eles não falham. Então, vimos as objeções mais comuns apresentadas pelo sábio.
sábio Salomão, são teóricas, são recorrentes na história dos homens. Elas são objeções contra a soberania de Deus e já foram tratadas na questão ou na mensagem anterior. O que é que nós vamos ver hoje, então? Salomão, ele agora se volta para alguns obstáculos práticos que impedem a compreensão desta verdade. A verdade de que a verdadeira alegria e a verdadeira sabedoria debaixo do sol não pode ser alcançada à parte de Deus. Nós vamos ver que ele vai mostrar isto utilizando-se pelo menos de duas percepções gloriosas da verdade de quem Deus é. A primeira delas diz respeito ao que pensamos a respeito de Deus ou acerca de Deus. A segunda é como vivemos diante de Deus. Capítulo 5, versículos de 1 a 7, então, vai nos mostrar esta primeira percepção da gloriosa verdade sobre quem Deus é. O que pensamos de Deus? O que devemos pensar a respeito de Deus? Então, existe uma cautela, um cuidado apresentado aqui, que nós devemos observar quando nós nos aproximamos para adorar o Senhor. Vejam os versículos de 1 a 3. Você precisa entender aquilo que o sábio quer lhe ensinar. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Percebam, a consideração agora feita por Salomão é aquela onde ele observa o sacrifício do tolo prestado em seu culto, o culto que ele apresenta a Deus. Notem que é possível que a religiosidade tola, ela seja, na verdade, um grande enchimento de linguiça religiosa. Você apresenta-se diante de Deus, você acredita que com o seu muito falar Deus irá escutá-lo, quando na realidade você está agindo de uma forma tola. Notem que Salomão ele já mostra que desde os tempos antigos fazer longas orações, prolixas orações, já se classificavam como uma atitude tola de homens tolos que acreditavam que podiam adorar a Deus e viver diante dele sem nenhum temor. Isso é possível. Observem que o que a religião natural, humana, ela pretende apresentar, muitas vezes ela engana o próprio coração do homem, porque acredita que o grande número de palavras pronunciadas vai então fazer alguma diferença. Observem que o que Salomão está dizendo aqui é o cuidado que todo o homem deve ter quando entra na casa de Deus. E ele vai aplicar isto quando fala a respeito do culto que nós prestamos ao Senhor. Por isso que quando Jesus Cristo tratou sobre este assunto, e nós precisamos lembrar que com isso nós não queremos dizer que o Senhor gastou horas inteiras orando, que os apóstolos nos incentivaram a orar incessantemente, que nós somos instados a orar e a sermos perseverantes em orações. Nós temos diversos exemplos a respeito disso. A questão não é esta. A questão aqui é que nós não podemos usar da verbosidade, da loquacidade, da tagarelice, do muito falar, acreditando que assim nós vamos estar prestando um verdadeiro culto ao Senhor. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus o nosso culto por meio da simplicidade das poucas palavras. Às vezes não são longas orações que precisam ser feitas, mas orações consistentes com aquilo que nós aprendemos e cremos acerca de Deus, da nossa fé, de algo que surge de um coração devoto ao Senhor. Pode ser uma simples oração, assim como de uma criança. Pode ser uma oração fervorosa, assim como a de Ana, que não conseguia nem pronunciar o que estava dizendo, tamanha sua angústia e sofrimento por um filho que não tinha.
O que Salomão está dizendo é que nós precisamos entender que o grande problema do tolo é achar que ele pode mudar aquilo que Deus estabeleceu, falando muito e no final dizendo em nome de Jesus, amém, atrelando tudo o que ele faz com o final de suas orações. Quando Jesus nos ensinou a orar, lembrem-se, ele nos deu uma diretriz extremamente simples e objetiva, porém poderosa. Vejam comigo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Esta é uma passagem que nós temos estudado às quartas-feiras, guiados pelo Catecismo de Heidelberg. Me permitam lembrar a vocês, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13. Jesus ensinou seus discípulos a orar e o Senhor lhes deu uma oração bem simples e breve. Somos mais sábios que tudo isso que muitas vezes nos cerca, portanto, quando nós aprendemos a orar com o Senhor. Lembrem-se que Ele conhecia o coração dos homens e quando Ele nos deu esta oração, antes mesmo dela, Ele nos trouxe uma advertência impressa, ela ficou marcada. Subam só um pouquinho e vejam que no versículo de número 7, Ele disse, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí vocês entram comigo na oração ensinada por Jesus, versículos de 9 a 13. Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando você faz a comparação do Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, você vai notar que na sequência da narrativa, os discípulos rogam ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar corretamente. Jesus ensina os discípulos, portanto, a orarem corretamente. E nós seremos sábios se seguirmos de fato a orientação do Senhor, o seu modelo de oração. E fugirmos das vãs repetições e da verbosidade, às vezes tão comum dos homens, acreditando que com isso o Senhor irá aceitar o nosso culto. Pelo contrário, nós devemos ter o cuidado de, quando entrarmos na casa do Senhor, estarmos muito mais prontos para ouvir do que falar. Lembrem-se da sabedoria apostólica: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Lutero dizia que a igreja é a casa da fala, ou seja, a igreja responde em oração sincera, em louvor verdadeiro e fervoroso, quando ouve a palavra de Jesus. Ouve a sua instrução, a sua exortação, o seu consolo, a edificação que vem por meio da sua palavra. E não aquilo que muitas vezes envolve a religiosidade debaixo do sol, cercada de vãs repetições, mantras e tudo mais. Observem que o culto, porque racional, precisa ser feito de acordo com o nosso princípio de fé. Caso contrário, nós estaremos oferecendo sacrifícios de tolos. Aqueles que cresceram debaixo do jugo romano sabem o que eu estou dizendo. Isso fica entranhado na sua mente. Isso às vezes vem e incomoda a sua alma. As rezas sempre vêm e me incomodam constantemente. A Salve Rainha, a Glória ao Pai, a Ave Maria, tudo vã repetição. Mas vem, fica entranhado no coração do menino. E ele acha que com isso está alcançando o favor de Deus.
Jesus diz, olha, nada disso adianta, a vã repetição, ela não será ouvida pelo Senhor, exceto que nós nos aproximemos dele corretamente e oremos assim como ele nos ensina, sempre em nome de Cristo Jesus. Vamos voltar para lá, para Eclesiastes 5. Vejam que este é um conceito importante aqui agora apresentado pelo sábio Salomão. Ele mostra que nós precisamos ter o cuidado quando entrarmos na casa do Senhor, guardando o nosso pé. Versículo 2 diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O reconhecimento de quem Deus é, de onde Ele está, de que nós devemos atender a sua palavra. O moderno movimento evangélico acredita que com a sua gritaria e repetições ininterruptas de glória a Deus, améns e aleluias, Deus vai escutar e não escuta coisa nenhuma. Deus, Ele precisa ser ouvido, deve ser ouvido por seu povo. Ele está nos céus e nós na terra. Portanto, as nossas palavras precisam ser medidas. Elas precisam ser extremamente regradas, nós precisamos saber o que vamos falar diante do Senhor. Salomão então diz no versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ou seja, a máxima bíblica, na sabedoria divina, é que quem fala demais peca muito mais. Nós precisamos aprender a ouvir. É algo extremamente necessário, principalmente quando estamos na casa do Senhor. Notem que toda uma liturgia, ela então é dirigida pela palavra de Deus, orientada por sua palavra, cada ponto, cada passo, para que nós sejamos guiados por aquele que está nos céus. A segunda parte, então, versículos de 4 a 7, observem comigo. O sábio continua e diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Quem gosta de adorar a Deus fazendo votos impensados é o tolo. Notem que há uma colocação aqui que nos chama a atenção para algo que precisa ser esclarecido. Versículo 3 diz, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. E olhem que quando o sábio Salomão está falando então a respeito dos votos, ele diz, ou ele faz uma pergunta, por que razão, versículo 6, se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? O contexto do voto aqui, portanto, ele é estritamente religioso, ele acontece no momento da adoração a Deus e ele tem a ver com finanças. Ou seja, a apresentação o cumprimento de um voto diante do Senhor, trazendo ao Senhor uma oferta. Aqui então, percebam muito bem, nós evangélicos ainda temos esse costume meio estranho, de fazer votos que não são aqueles descritos na palavra, votos até mesmo estranhos ao que a palavra ensina. Ah, Senhor, se me concederes esta bênção, eu vou passar a vida toda sem comer carne de porco ou carne de boi. Eu não vou cortar o meu cabelo até que esta bênção seja alcançada. Já me perguntaram se a minha barba era promessa, o voto. Não é nada disso. Tudo isso aí é algo estranho à palavra. O sábio não está falando desse tipo de voto. Esse tipo de voto não tem nenhum amparo escriturístico. Nós precisamos ter cuidado. Que votos são esses?
Ah, Senhor, agora eu me converti e a partir de hoje eu não vou colocar mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Você está querendo invalidar algo que o Senhor diz, você pode fazer com moderação. Ou não fazer, mas não coloque voto em cima disso. O contexto aqui é até totalmente diferente. Sabem onde esse contexto se aplica e ganha maior amplitude e explicação? Vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Esta seção de Eclesiastes, irmãos, se refere a um compromisso financeiro. O emissário aqui é aquele emissário do templo que iria buscá-lo, e a história contada por quem fez o voto agora é outra, totalmente diferente. É o que acontece aqui no episódio de Ananias e Safira. Vejam só, Ananias e Safira, eles poderiam ter dito de fato que iriam ofertar ao Senhor mediante o voto que fizeram, mas preferiram mentir. É o mesmo contexto de Eclesiastes capítulo 5. Observem a leitura. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. De acordo com o contexto, o que é que aconteceu aqui? Eles queriam sair por cima, diante da igreja, demonstrando que venderam a propriedade, portanto, e estavam dando dinheiro integralmente, quando na realidade eles não fizeram isso, eles retiveram uma parte, mas eles chegaram lá dizendo que estavam dando tudo o que tinham resultado da venda da propriedade. Só que aí os apóstolos tinham algo que nós não temos hoje, que é um dom chamado discernimento de espírito. Que dom é esse? Às vezes a gente pensa que o discernimento de espírito, que às vezes a gente fala, era aquele de Pedro, o apóstolo. Não. Esse discernimento de espírito era uma marca, é uma característica apostólica que identificava homens que andaram junto a Jesus. Deixa eu explicar melhor para vocês com o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Isso é discernimento de espírito. Não precisou de operação lava-jato não para descobrir. Ele olhou para Ananias e o Espírito revelou. Por que mentiu? Só quem sabia era Ananias e a mulher. Ora, será que a mulher mentiu? A mulher nem estava lá. E aí, versículo 4, vejam só o que diz o apóstolo. Conservando porventura, não seria teu? Deus deu a ele o direito à propriedade. Ele poderia ter dado metade, poderia ter dado menos da metade, ou poderia ter dado tudo, mas por que mentiu? Pedro então diz: você não poderia ter vendido, porque conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, votar algo e não cumprir é perigoso na casa de Deus e diante de Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela aí teve a chance de dizer: eu menti, né? Mas aí ela falou: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então notem, irmãos, que o que Eclesiastes nos ensina é que os sonhadores gostam de falar, os faladores gostam de sonhar,
e que nós devemos pagar o que votamos, porque Deus não se agrada de gente tola. Será que nós acreditamos ser possível enganar aquele que está nos céus? Nós não podemos colocar Deus contra o nosso próprio trabalho, ou contra si mesmo no seu trabalho. O sábio então diz: nós precisamos temer ao Senhor. Quando nós falamos então de juramentos e votos religiosos, a nossa confissão de fé claramente trata sobre isso. E observem um pouco do que ela diz, capítulo 22, o voto, ou ninguém deve prometer, parágrafo 7º, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Não devemos fazer votos com base em coisas que nós inventamos ou copiamos do mundo. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem, do celibato perpétuo, da pobreza voluntária e da obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Quais são, então, os votos válidos diante de Deus? Você crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê que a Igreja de Cristo é única e universal? Você promete se submeter aos seus líderes presbíteros enquanto eles forem fiéis às Escrituras? Você promete diante de Deus criar os seus filhos nos caminhos do Senhor? Ensinar-lhe a Bíblia para que ele leia por si mesmo? Você promete ser para ele testemunho de vida e fé? Como oficial da igreja, você se submete a toda a Escritura e será fiel à palavra de Cristo. Esses são os votos que nós apresentamos diante do Senhor. Não deixar cabelo crescer, barba crescer, andar maltrapilho, fazer voto de pobreza, não casar. Tem muito jovem aqui que parece que fez esse voto aí do celibato, né? As moças estão esperando esses cabras machos aí assumirem posição, casarem. Senão a Igreja Católica vai chamar: olha, vocês vão dar bons padres. A Escritura não regulamenta nada, irmãos, a respeito disso. Se você opta por viver solteiro, é uma opção sua, mas não faça voto em cima disso. Você não tem amparo nenhum legal e bíblico. Salomão então diz: quando a Deus fizeres algum voto, não demore em cumprir este voto, porque Deus não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós temos acesso à mesa do Senhor, nós temos acesso à presença de Deus, nós somos chamados a cumprir os votos que fizemos diante de Deus, votos do nosso batismo e profissão de fé, votos da nossa ordenação, votos do nosso matrimônio, votos do nosso compromisso e missão. Estes são os votos válidos diante do Senhor. Mas pastor, suponhamos que o meu filho esteja em uma situação difícil, que meu pai esteja sofrendo de enfermidade terminal, que minha mãe esteja sendo carcomida pelo câncer. Será que nenhum votinho desses aí cabe? Não! Cabe a você orar como Jesus lhe ensinou: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esperar em Deus e confiar nele. Percebam então a grande tolice hoje do moderno movimento evangélico, saindo um pouco aqui de Roma. Campanhas e mais campanhas, círculos e mais círculos. Elementos que são tomados baseados em superstição e idolatria, onde os crentes acreditam que existe poder mágico em essas coisas, sacrifício de tolos. A própria materialização da idolatria dos cristãos brasileiros com respeito ao Estado
Parece que o mundo vai acabar se não houver Estado. Será que Deus não governa as nações? Será que Deus nunca foi o Senhor e digno de toda a nossa adoração, aquele que está nos céus? Lembremos-nos, nós estamos aqui na terra. O Estado por si só não é nada, eu já falei sobre isso, mas muita gente teima em idolatrá-lo. O caminho não é esse, este não é um caminho bom. Notem que é caso de não pouco espanto tão poucas pessoas demonstrarem preocupação em saber se Deus é contra ou a favor da obra que elas estão tentando realizar. A oração do sábio busca o favor do Senhor sobre a obra realizada. Por isso que o sábio Salomão diz: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. A oração do cristão deve ser: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. O tolo não considera isto. O tolo desconsidera esse dever e ignora os desdobramentos de ter votado a Deus algo que não cumpriu. Salomão então nos adverte: se Deus resolvesse destruir o empreendimento de alguém, será que ele teria alguma dificuldade para fazê-lo? Ele tomou o homem mais poderoso dos dias de Daniel, e sabe o que foi que ele fez com ele? Ele o transformou em um vegetariano. Brincadeira. Ele pegou Nabucodonosor e disse: olha, você vai passar um tempo agora comendo erva no campo. O glorioso rei de Babilônia passou um período de tempo como um animal. Será que existe algo que Deus não possa fazer? Ele que governa todas as coisas e as nações? Por isso Salomão termina dizendo: tu, porém, teme a Deus. A Ele nós devemos temer. Se Deus decidiu que a ruína financeira acometerá outro tolo hoje, neste momento, seria o tipo de coisa que algum analista financeiro poderia interromper? Não. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Repito, Deus tem o mundo em suas mãos. Qual a finalização, então, e como nós podemos aplicar isto para a noite de hoje? Uma vez que nós fizemos algumas considerações, o cuidado que nós devemos ter com os votos, não votarmos precipitadamente, fugirmos dos votos supersticiosos. O que é que nós podemos aprender, então, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Certamente muitas coisas, aplicando-as àquilo que nós vimos hoje na Bíblia, que ele usou durante o seu ministério. Vamos para o Evangelho de Mateus mais uma vez. Em Mateus, no final do Sermão do Monte, capítulo número 7, Mateus capítulo 7, nós temos então o Senhor Jesus Cristo dizendo, do versículo 24 em diante: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ao entrarmos na casa de Deus, ao guardarmos o nosso pé quando pisamos na casa do Senhor, a grande diferença será percebida por Deus a respeito ou com respeito àqueles
que ouvem e praticam a palavra de Jesus, e aqueles que ouvem, mas não colocam em prática as palavras do Senhor. Estarmos prontos para ouvir a palavra do Senhor é entendermos a necessidade urgente de escutarmos a sua voz, de que o seu ensino é o melhor para nós, de que a sua palavra traz vida para a nossa alma, e que os nossos votos devem ser prestados a Ele e em segurança e confiança somente nele, porque por nós mesmos não temos capacidade alguma para cumprir qualquer voto que tenhamos porventura prestado. Os irmãos já perceberam que a resposta divina ela sempre é muito mais graciosa do que a nossa resposta. Nós que um dia fizemos votos diante do Senhor, regularmente quebramos esses votos. Não conseguimos nos manter fiéis por muito tempo, e em alguma área nós os quebramos, e assim como os tolos, muitas vezes nos apresentamos: olha, veja o que eu fiz, olha, veja o que eu trouxe, olha, veja o que eu apresentei, Ananias e Safira. O que vale de fato são as poucas palavras e o muito ouvir aquilo que Jesus nos diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esta rocha é o firme fundamento da palavra de Jesus. Pode vir o que vier, e esta casa não irá cair, porque for edificada sobre a rocha. Notem a ênfase. Porém, todo aquele que ouve estas palavras de Jesus e não as pratica será comparado a um homem tolo. Ouviu, mas não praticou. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E aí então as mesmas intempéries vêm, as mesmas tribulações, os mesmos problemas, as suas soluções procurarão se apegar a fracos votos, quando na realidade, por não praticar o que ouviu, grande será a sua ruína, porque a sua casa não foi edificada sobre a rocha, mas sobre um fundamento arenoso da superstição, da idolatria e da falta de confiança em Jesus. O voto ensinado então por Deus em sua palavra no contexto apropriadamente religioso aponta para a nossa confiança, segurança, certeza de fé e salvação que temos em Jesus. E por isso eu concluo, irmãos, lembrando as mesmas palavras de Jesus neste mesmo evangelho no capítulo 10. Vamos para lá. No capítulo 10, então, Jesus diz, no final do capítulo, ou próximo ao final do capítulo, versículos 32 e 33. Mais adiante, ele disse, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai, Ele que está nos céus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Consolo para os carecas. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Guardemos o nosso pé, portanto, quando entramos na casa do Senhor para adorá-lo. Não ofereçamos sacrifícios tolos. Não acreditemos que pelo nosso muito falar e pelo nosso muito fazer, Deus estará aceitando a nossa devoção. A nossa adoração precisa ser conforme Ele nos ensina e prescreve, em espírito e em verdade. Para adorar a Deus corretamente, você precisa nascer de novo.
Você precisa nascer da água e do Espírito, porque senão você não poderá ver o reino. Nascendo então do Espírito, você vai entender por que é muito mais valioso confiar na palavra de Jesus do que na palavra dos homens que vivem debaixo do sol, em suas soluções, em suas apresentações. Pastores às vezes visitam, e nas visitas que fazemos, às vezes nós nos assustamos como é possível gente crente caminhar neste mundo ainda presa a superstições. Certa vez visitando uma senhora, e já impossibilitada de vir à igreja, como sempre, regularmente, eu notava que aos finais das visitas e das orações, discretamente ela fazia o sinal da cruz. E aí a coisa aumentou. Na última visita que a fiz, 2 alhos pregados no portão da entrada de sua porta. Para que isso? Ah, pastor, porque a gente precisa de algo mais. Mas espera aí. O senhor sabe, Deus nos mandou fazer, e aí começou aquela confusão de palavras tolas e vãs. Mas é só o Espírito quem pode convencer. Por mais que a gente fale, se a pessoa resiste a tudo aquilo que aprendeu e ouviu, dificilmente ela vai compreender o valor do que Jesus disse. A necessidade de confessá-lo diante dos homens passa pela convicção de que nós temos dos votos que fizemos diante do Senhor, debaixo do sol, para aquele que está acima do sol, que está nos céus e que vê a tudo e todos, e que prometeu cuidar de nós e nos ensinou a orar assim como o salmista: seja sobre nós a graça do Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta noite, nós temos mais uma vez a oportunidade de presenciar a fidelização do nosso Rei, quando prometeu e cumpriu ser o nosso Salvador, e deixou para nós a sua mesa e os seus elementos para que não nos esquecêssemos que Ele mesmo cumpriu os votos que fez diante do Senhor. Ele cumpriu o Salmo 116, cumprirei os meus votos perante o Senhor, diante do seu povo. Nós temos acesso à mesa do Senhor. Aqueles que creem em Cristo e o confessam diante dos homens têm a confissão do Pai, ou a confissão de Jesus diante do Pai que está nos céus. A minha palavra final para você nesta noite é que, se você crer na palavra de Jesus, se você tem confiado em seu Evangelho, se você tem visto que Ele lança luz sobre as trevas da sua alma e tem afastado a você de toda espécie e tipo de superstição, confesse-o ainda hoje como seu Senhor e Salvador. Não faça como Safira, mentindo mais uma vez. Não. Arrependa-se e diga: sim, Senhor, eu tenho apresentado a Ti sacrifício de tolos. Porque eu faço tudo isso, eu até contribuo com a igreja, mas não é algo experimental, não é algo vivo, não é algo que mudou o meu viver e a minha alma. Confesse-o hoje e lembre-se que você então terá a confissão do Redentor diante do Pai que está nos céus. Se você continuar na casa do Senhor oferecendo votos tolos, orações tolas, vãs e repetitivas, não se esqueça de que aquele que nega a Jesus diante dos homens, também o Senhor Jesus o negará diante do Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai eterno, diante de Ti, humildemente, nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela lança luz sobre
as trevas de ignorância da nossa mente e coração. Ela traz esclarecimento, ela nos liberta de muitas coisas, muitas delas, assim como disse o sábio, tolas, vãs, inúteis porque repetitivas e sem nenhum poder e graça. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a Tua palavra sempre nos aponta para a graça de Jesus, para o dever de estarmos prontos para ouvi-lo, a Sua palavra de vida, e assim sermos orientados e dirigidos por Ele. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e livra-nos de entrarmos em Tua casa, pisarmos o pé na casa do Senhor com sacrifícios de tolos, com ofertas vãs. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a importância do culto que prestamos ao Senhor e como precisa ser um culto resultado de uma alma nova, viva, salva pela graça de Jesus, que não confia em seus próprios méritos, em suas obras, mas que porque foi salva pela graça de Jesus, agora coloca suas obras a serviço do reino. Obrigado, Senhor, porque hoje temos o acesso à mesa pela mediação única de Jesus. Ao comermos o pão, bebermos do cálice, lembramos do que Ele fez, votando e cumprindo por nossa salvação. Que nesta noite, ó Senhor, tempo de graça, seja o momento em que muitos sejam libertos da sua superstição e idolatria e confiem somente em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem da salvação, esta é a palavra que todos nós devemos crer. Obrigado, Senhor, porque este momento é tão especial. A Tua igreja se assenta e ela ouve o Senhor falar, porque quando a Tua palavra é aberta, lida e pregada, o Senhor mesmo, em pessoa, fala pela obra do Seu Espírito ao coração de Seu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.